Por muito tempo, a batalha dos veículos elétricos parecia estar concentrada em apenas dois nomes, Tesla e BYD. Enquanto uma liderava em tecnologia e software, a outra conquistava o mercado com preços agressivos e produção em massa. Mas, de repente, uma nova manchete começou a dominar a indústria. A Hyundai revelou um carro elétrico de aproximadamente US$ 21.000. Em poucas horas, analistas começaram a fazer uma pergunta ousada. Será que este pode ser o lançamento que mudará o equilíbrio da indústria automotiva? Antes de responder, existe um detalhe que quase ninguém explicou. Nos últimos anos, a Hyundai deixou de ser vista apenas como uma fabricante tradicional. A empresa investiu bilhões de dólares em eletrificação. Criou plataformas exclusivas para veículos elétricos. Desenvolveu baterias mais eficientes. E passou a competir diretamente com algumas das maiores montadoras do planeta. Modelos como o Ioniq 5 e o Ioniq 6 mostraram que a Hyundai podia oferecer tecnologia avançada, design moderno e boa autonomia. Mas havia um problema. Mesmo com todos esses avanços, muitas pessoas ainda consideravam os veículos elétricos caros demais. E esse continua sendo o maior obstáculo para a expansão do mercado. Foi exatamente por isso que o possível lançamento de um modelo na faixa dos US$ 21.000 chamou tanta atenção. Se uma empresa do tamanho da Hyundai conseguir oferecer um carro elétrico moderno por esse valor, milhões de consumidores poderão entrar no mercado de EVs pela primeira vez. E isso pode afetar praticamente todas as fabricantes. Tesla, BYD, Toyota, Volkswagen, Honda. Todas acompanham de perto qualquer movimento relacionado aos veículos elétricos de baixo custo. Mas aqui surge uma pergunta importante. A Hyundai realmente apresentou um carro capaz de ameaçar essas gigantes? Ou as manchetes estão exagerando o impacto do anúncio? Essa diferença é fundamental. Porque desenvolver um veículo acessível é apenas parte do desafio. Produzi-lo em milhões de unidades, mantendo qualidade, autonomia e rentabilidade, é uma tarefa muito mais difícil. É justamente isso que torna essa história tão interessante. Agora eu quero saber a sua opinião. Se a Hyundai lançasse um veículo elétrico moderno por cerca de US$ 21.000, você escolheria esse modelo ou continuaria preferindo um Tesla, um BYD ou um Toyota? Escreva sua resposta nos comentários, porque a partir daqui a história fica ainda mais surpreendente. Quando analisamos o que a Hyundai realmente apresentou, descobrimos que o preço pode não ser a maior inovação desse projeto, e sim a estratégia por trás dele. Depois que a notícia começou a circular, muita gente chegou à mesma conclusão. Se a Hyundai realmente colocou um carro elétrico de US$ 21.000 no mercado, a guerra dos EVs acaba de entrar em um novo capítulo. Mas será que essa interpretação está correta? A resposta começa com um detalhe que muitas manchetes deixam de lado. A Hyundai não está tentando competir apenas pelo menor preço. Sua estratégia é oferecer um veículo acessível sem abrir mão de itens que os consumidores já consideram essenciais. Boa autonomia, tecnologias de segurança, recarga rápida, connectivity e uma experiência de condução que não pareça inferior apenas porque o carro custa menos. Esse é justamente o maior desafio. Construir um veículo barato é relativamente fácil. Construir um veículo barato que ainda transmita qualidade e confiabilidade é muito mais complicado. Foi por isso que a Hyundai passou os últimos anos investindo em plataformas dedicadas para veículos elétricos. Essas plataformas permitem compartilhar componentes entre diferentes modelos, reduzindo custos de desenvolvimento e produção. Além disso, a empresa vem fortalecendo suas parcerias na área de baterias e aumentando a eficiência de suas fábricas. Cada melhoria reduz alguns dólares no custo de fabricação. Quando milhões de veículos são produzidos, essa economia se transforma em bilhões. Mas existe outro fator que torna esse possível lançamento tão importante. A Hyundai entende que o próximo grande crescimento do mercado não acontecerá apenas entre consumidores de alto poder aquisitivo. Ele acontecerá quando pessoas comuns puderem comprar um veículo elétrico sem comprometer grande parte do orçamento. É exatamente por isso que fabricantes do mundo inteiro estão correndo para lançar modelos mais acessíveis. Tesla trabalha para reduzir custos de produção. A BYD amplia sua vantagem na fabricação de baterias. A Toyota investe em novas plataformas e tecnologias.
Agora, a Hyundai também quer conquistar esse espaço. Mas existe uma pergunta que ainda não foi respondida. Mesmo que a Hyundai consiga lançar um excelente carro de US$ 21 mil, isso será suficiente para convencer consumidores a trocar marcas que já dominam o mercado. Porque preço é importante. Mas confiança, rede de assistência, autonomia e valor de revenda também influenciam a decisão de compra. E talvez seja justamente aí que a verdadeira disputa esteja começando. A próxima batalha da indústria não será apenas construir o carro elétrico mais barato. Será convencer milhões de pessoas de que ele também é a melhor escolha. Se existe uma pergunta que está sendo feita por analistas em todo o mundo, é esta. Um carro elétrico da Hyundai por cerca de US$ 21 mil pode realmente mudar o equilíbrio da indústria automotiva? À primeira vista, a resposta parece óbvia. Um veículo mais barato normalmente atrai mais compradores. Mas, quando olhamos para o mercado global, percebemos que o preço é apenas uma parte da disputa. A Tesla continua sendo referência quando o assunto é software, atualizações remotas e integração entre inteligência artificial e veículo. A BYD domina uma das áreas mais importantes da indústria moderna. Ela produz boa parte das próprias baterias, controla grande parte da cadeia de fornecimento e consegue fabricar veículos em larga escala com custos extremamente competitivos. Já a Toyota aposta em uma estratégia diferente. Enquanto amplia sua linha de veículos elétricos, continua investindo em híbridos, hidrogênio e baterias de nova geração, acreditando que diferentes mercados exigirão soluções diferentes. Agora, a Hyundai tenta ocupar um espaço muito específico. Ela quer provar que é possível oferecer um veículo elétrico moderno, confiável e acessível ao mesmo tempo. E talvez essa seja a oportunidade mais importante da próxima década. Porque milhões de consumidores ainda não procuram o carro elétrico mais tecnológico do mundo. Eles procuram um carro que simplesmente faça sentido, que tenha boa autonomia, que carregue rapidamente, que seja seguro, que tenha baixo custo de manutenção e, principalmente, que caiba no orçamento da família. Se a Hyundai conseguir reunir todos esses fatores em um único modelo, ela poderá conquistar uma parcela enorme do mercado. Mas existe um desafio que nenhuma montadora consegue evitar: produzir milhões de veículos mantendo qualidade constante. Uma coisa é apresentar um modelo em um evento. Outra completamente diferente é abastecer concessionárias no mundo inteiro, garantir peças de reposição, assistência técnica e capacidade suficiente para atender a demanda. Foi exatamente essa etapa que transformou Tesla e BYD em líderes globais. E será exatamente esse teste que a Hyundai precisará superar. Além disso, seus concorrentes não ficarão esperando. Tesla continua reduzindo custos de produção. A BYD expande suas fábricas em diversos países. Toyota acelera seus projetos de baterias de próxima geração. Volkswagen, Kia, Honda e outros fabricantes também aumentam seus investimentos em veículos acessíveis. Ou seja, a Hyundai está entrando em uma das disputas mais competitivas da história da indústria automotiva. E se você gosta de acompanhar as tecnologias que realmente podem mudar o futuro dos carros antes que elas cheguem às ruas, este é o melhor momento para se inscrever no canal. Aqui analisamos os maiores lançamentos com base em fatos, pesquisas e tendências reais, mostrando o que existe por trás das manchetes mais chamativas. Mas existe uma pergunta ainda maior. E se o verdadeiro vencedor da próxima geração de veículos elétricos não for quem construir o carro mais rápido, mas quem conseguir entregar o melhor carro pelo preço que milhões de pessoas realmente podem pagar? Essa resposta poderá redefinir completamente o futuro da indústria automotiva. Durante muito tempo, a maior pergunta da indústria era simples: quem construiria o melhor carro elétrico? Hoje, essa pergunta mudou. A disputa já não acontece apenas entre Tesla, BYD, Hyundai ou Toyota. Ela acontece entre países inteiros. China, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Europa. Todos querem liderar a próxima geração da mobilidade. E cada um aposta em uma estratégia diferente. A China investiu pesado na produção em massa. Construiu enormes fábricas de baterias. Criou uma cadeia de fornecimento extremamente eficiente. E hoje abriga algumas das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo. A Coreia do Sul seguiu outro caminho.
Empresas como Hyundai e Kia apostaram em engenharia, design, plataformas modernas e parcerias estratégicas para competir globalmente. Enquanto isso, o Japão continua utilizando sua experiência em qualidade, eficiência industrial e pesquisa de longo prazo para preparar a próxima geração de tecnologias. Mas existe um fator que une todos esses países: o custo das baterias. Mesmo com todos os avanços dos últimos anos, a bateria continua sendo um dos componentes mais caros de um veículo elétrico. Quanto menor esse custo, mais barato poderá ser o carro. É justamente por isso que bilhões de dólares estão sendo investidos em novas químicas, processos de fabricação mais eficientes e materiais alternativos. Quem conseguir reduzir esse custo primeiro poderá conquistar uma enorme vantagem. Mas existe outro desafio. Os consumidores já não aceitam apenas preços baixos. Eles querem autonomia suficiente para viajar sem preocupação. Recarga rápida, boa tecnologia, segurança, baixo custo de manutenção e um veículo que mantenha seu valor ao longo dos anos. É por isso que nenhuma montadora pode focar apenas em um único aspecto. Um carro barato, mas com baixa autonomia, dificilmente convencerá o mercado. Da mesma forma, um carro extremamente tecnológico, mas caro demais, continuará distante da maioria dos consumidores. A Hyundai parece compreender esse equilíbrio. Seu objetivo não é apenas fabricar um EV barato. É criar um veículo que ofereça uma experiência completa por um preço competitivo. Se conseguir atingir esse objetivo, poderá pressionar todas as grandes fabricantes a acelerar ainda mais seus próprios projetos. E talvez essa seja a maior transformação que veremos nesta década. Não será apenas uma guerra entre marcas. Será uma corrida para tornar os veículos elétricos acessíveis para centenas de milhões de pessoas. Agora pense nisso. Se, daqui a 5 anos, praticamente todas as grandes montadoras oferecerem veículos elétricos com boa autonomia por menos de $25 mil, você acredita que os carros a combustão começarão a desaparecer rapidamente? Escreva sua opinião nos comentários. Porque existe uma última peça desse quebra-cabeça. Ela mostra que o maior vencedor dessa disputa talvez não seja Hyundai, Tesla, BYD ou Toyota, mas todos os consumidores que terão acesso a carros melhores por preços cada vez menores. Imagine entrar em uma concessionária daqui a alguns anos e descobrir que um carro elétrico moderno custa praticamente o mesmo que um carro a combustão de entrada. Há pouco tempo, isso parecia impossível. Hoje, esse cenário começa a parecer cada vez mais real. E esse talvez seja o verdadeiro motivo pelo qual anúncios como o da Hyundai chamam tanta atenção. A questão nunca foi apenas lançar mais um veículo elétrico. A questão é tornar essa tecnologia acessível para milhões de pessoas. Se fabricantes como Hyundai, BYD, Tesla e Toyota conseguirem reduzir significativamente os custos, o mercado poderá viver a maior transformação de sua história. Mais famílias poderão comprar seu primeiro veículo elétrico. Empresas poderão renovar suas frotas gastando menos. Aplicativos de transporte poderão reduzir custos operacionais. E cidades inteiras poderão acelerar seus planos para reduzir emissões. Mas existe um efeito ainda maior. Quanto mais veículos elétricos circulam, maior se torna o incentivo para investir em infraestrutura. Mais stations de carregamento. Mais fabricants de bateria. Mais centros de pesquisa. Mais empregos ligados à nova economia da mobilidade. É um ciclo que alimenta o próprio crescimento da indústria. Ao mesmo tempo, essa nova realidade aumenta a pressão sobre todas as montadoras. Os consumidores já não aceitam apenas inovação. Eles querem um pacote completo. Boa autonomia. Recarga rápida. Segurança. Tecnologia intuitiva. Baixo custo de manutenção. E um preço que realmente faça sentido. É exatamente por isso que a disputa ficou tão intensa. Tesla continua inovando. A BYD amplia sua produção global. A Toyota acelera suas pesquisas em baterias de próxima geração. Agora, a Hyundai tenta conquistar espaço oferecendo uma combinação de preço competitivo e tecnologia moderna. No fim, nenhuma empresa poderá relaxar, porque a próxima década não será vencida apenas por quem lançar o carro mais impressionante. Será vencida por quem conseguir colocar milhões de bons veículos nas ruas. Agora eu quero saber a sua opinião.
Se os veículos elétricos realmente alcançarem preços próximos aos dos carros convencionais, você faria essa mudança imediatamente ou ainda esperaria alguns anos para ver como a tecnologia evolui? Compartilhe sua resposta nos comentários. Ela pode revelar como será o comportamento dos consumidores nos próximos anos. Mas ainda existe uma última pergunta. A Hyundai realmente encontrou a fórmula para desafiar Tesla, BYD e Toyota? Ou estamos apenas no começo de uma competição que ficará ainda mais intensa? A resposta reúne todas as peças desta história. Depois de analisar toda essa história, uma conclusão fica cada vez mais evidente. O possível veículo elétrico de $21 mil da Hyundai não representa apenas o lançamento de mais um carro. Ele representa uma mudança de estratégia. Durante anos, a indústria acreditou que a liderança seria conquistada apenas por quem desenvolvesse a tecnologia mais avançada. Hoje, essa lógica começa a mudar. A próxima grande batalha pode ser vencida por quem conseguir entregar a melhor tecnologia pelo preço mais acessível. E isso muda completamente o jogo. Tesla continua sendo uma referência em software, inteligência artificial e integração digital. A BYD mantém uma das cadeias de produção mais eficientes do mundo, produzindo suas próprias baterias e reduzindo custos em grande escala. A Toyota aposta em uma estratégia diversificada, investindo simultaneamente em híbridos, baterias de próxima geração e veículos elétricos. Agora, a Hyundai quer mostrar que existe espaço para outra abordagem. Oferecer um veículo moderno, seguro, eficiente e acessível para um público muito maior. Mas existe um detalhe importante que nenhuma manchete consegue esconder. Lançar um carro competitivo é apenas o começo. O verdadeiro desafio é produzir milhões de unidades, manter a qualidade, garantir assistência técnica global e continuar inovando enquanto os concorrentes também evoluem. É exatamente por isso que essa corrida está longe de terminar. Tesla já trabalha em plataformas mais baratas. A BYD continua expandindo suas fábricas pelo mundo. Toyota acelera o desenvolvimento de baterias de nova geração. Volkswagen, Kia, Honda e diversas fabricantes chinesas também investem bilhões para conquistar o mesmo objetivo. Isso significa apenas uma coisa: a competição ficará ainda mais intensa. E quem mais ganha com essa disputa provavelmente será o consumidor. Mais concorrência significa mais inovação. Mais inovação significa veículos melhores. E veículos melhores significam preços cada vez mais competitivos. Talvez essa seja a maior transformação da indústria automotiva desde o nascimento dos carros elétricos modernos. Não será uma empresa eliminando todas as outras. Será uma corrida onde cada avanço força os concorrentes a evoluir ainda mais rápido. No fim, essa pressão acelera toda a inovação do setor. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Hyundai pode realmente desafiar Tesla, BYD e Toyota no segmento de veículos elétricos acessíveis? Ou acha que essas gigantes continuarão liderando o mercado pelos próximos anos? Escreva sua resposta nos comentários. Quero saber qual é a sua previsão. E não perca o próximo documentário. Vamos analisar uma tecnologia que promete reduzir drasticamente o custo das baterias e pode mudar novamente o equilíbrio entre Hyundai, Tesla, BYD, Toyota e outras gigantes da indústria. Se essa inovação realmente chegar ao mercado, ela poderá acelerar a maior revolução da história dos veículos elétricos. Porque uma coisa já está clara: o futuro da mobilidade não será decidido apenas por quem construir o carro elétrico mais avançado, mas por quem conseguir colocá-lo na garagem de milhões de pessoas.